Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos partir para a nossa quinta aula de eletrodinâmica? Nessa aula, pessoal, a gente vai aprender um pouco sobre a resistividade dos materiais, ok? E aí, o que é essa resistividade? A resistividade elétrica, ela é uma característica específica de cada material, tá certo? E ela vai definir o quanto ela se opõe à passagem de uma corrente elétrica. É muito comum os fios que nós utilizamos, eles serem de cobre. Tá? E por que é o cobre? Porque o cobre, ele é um material que ele é um bom condutor e ele tem baixa resistividade, além do preço ser mais acessível. Okay? A resistividade elétrica, ela é uma propriedade que ela vai definir o quanto que o material vai se opor à passagem dessa corrente elétrica. Ou seja, né, que quanto maior for essa resistividade elétrica, mais difícil será a passagem da corrente. E quanto menor a resistividade, mais ela permitirá essa passagem. Então, pessoal, quando o material ele é submetido a uma diferença de potencial, a um dB, é estabelecida uma corrente elétrica entre os terminais. E essa corrente vai caracterizar o movimento das cargas elétricas livres. Durante esse movimento totalmente desordenado, vários elétrons eles se chocam uns com os outros e isso acaba dificultando a passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade é o que nós chamamos de resistência elétrica. Então, quando nós tivermos uma resistência elétrica, vai depender muito de algumas características e também do material que é feito esse condutor. Então, o que nós observamos aqui? Que quanto maior for a área de secção transversal, menor será a resistência de um condutor. Então, quem que é a área? Quando assim, eu olho para um fio, quando eu tenho um fio, quando eu olho para ele, a área é esse vãozinho que eu tenho. É exatamente como diz o desenho aqui, ó. Essa aqui é a área de secção transversal. Então, quanto maior for essa área, menor será a resistência do condutor. Quanto maior for o comprimento, então tá aqui, ó, eu vou chamar eles chamam de L, né, que é sempre em inglês, length. Quanto maior for o comprimento, maior será a resistência, ok? A natureza elétrica do material, ela também vai influenciar muito nessa resistência, tá certo? Quanto maior for a quantidade de elétrons livres, maior será a sua resistividade. Então, o que eu consigo observar com isso? Que a minha resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao meu comprimento e inversamente proporcional à minha área. Cada material, pessoal, eles possuem uma diferente resistividade, tá certo? E é sempre padrão, ok? Então, assim, toda vez que eu for falar da prata, a resistividade da prata é 1,6 vezes 10 a menos 8, ó. A gente voltou com notação científica, tá certo? Então, a gente vai trabalhar bastante com isso agora. A resistividade, ela será representada pela letra grega, Rho, tá certo? Então, só lembrando que cada material ele possui uma resistividade diferente. A resistividade é ohm por metro, ok? E agora eu apresento para vocês a segunda lei de Ohm. Vocês já estão acostumados, eu sempre dou, assim, as fórmulas de física, ela sempre tem umas palavras, umas frases, para a gente lembrar da fórmula, e essa fórmula a gente chama ela de como? Rola, tá certo? Onde o R é a minha resistência elétrica, será representada por ohm. O Rho, a minha resistividade elétrica, que é ohm por metro. O L é o comprimento, sempre estará em metro. E A é a área, em metro quadrado. Coloquei aqui do lado, pessoal, para vocês o desenho, onde eu tenho o comprimento, que é em L, e a minha área. A área, para lembrar para vocês, eu coloquei a fórmula aqui. Então, como que é a área do círculo? A área é πr ao quadrado. Quem que é o R?
é a metade do diâmetro, tá certo? Alguns problemas eles podem dar para vocês o valor em diâmetro. Aí eu tenho que lembrar que o raio é a metade. Então eu coloquei por escrito aqui para vocês a fórmula. Claro que vocês lembram, mas na dúvida eu resolvi colocar, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, vocês entram em contatos, tá? Vocês já estão acostumados, já sabem, literalmente grita que eu atendo vocês. Na próxima aula a gente vai partir para os exemplos. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.